Olá a todos vocês, nossos seguidores do canal. Estamos aqui de volta para mais um programa da semana. Aqui eu tenho comigo pela primeira vez um palmeirense, como os palmeirenses aqui do grupo quiseram fazer conosco o trabalho. E também tenho a presença do meu amigo Gustavo. O palmeirense é o Enzo e o Gustavo e eu, como já apresentado, sou o Sérgio Miguel. Roda o Lengo Lengo. Bom, para começar, como sempre, a gente vai falar dos 4 grandes de São Paulo, os jogos dos 4 grandes de São Paulo dessa última semana, aqui, desde a quinta-feira, dia 22, até hoje, o dia 29, que está rolando. Para começar, a gente tem o jogo de Guarani e Palmeiras, 2-1 para o Palmeiras, lá em Campinas. E eu queria convidar meu amigo palmeirense, Enzão, fala aí para nós o que foi esse jogo, como começou, como terminou e o que você achou desse jogo. Rapidinho. Foi um jogo interessante, o Guarani é um grande time, o jogo foi bem disputado, o Palmeiras acabou sendo melhor lá, mas a gente não está se classificando mesmo com o resultado da vitória e a gente só espera que o Palmeiras melhore no campeonato. Essa vitória do Guarani deu uma animada no time e é isso. Realmente o Palmeiras, como a gente tinha falado, estava numa sequência muito péssima no Campeonato Paulista. Vem apresentando algumas falhas, alguns empates que não precisavam, algumas derrotas que foram feias. E aí essa vitória contra o Guarani, eu acho que realmente deu uma despertada aí no pessoal dentro desse jogo. A gente já volta para falar um pouco mais do Palmeiras, que teve mais jogo nessa última semana. Mas agora eu passo a bola para você, Guta. O que você tem para falar? Você tem alguma coisa a levantar desse jogo entre Guarani e Palmeiras? Sobre o Guarani e Palmeiras, foi um resultado muito importante para o Palmeiras por conta da equipe reserva, né? Uma equipe que não vem rendendo muito bem, já era esperado, nenhum problema nisso, porque é uma equipe C praticamente, muitos jovens da base, mas que conseguiu um bom resultado, né? Visto para um time alternativo, ainda mais essa luta que o Palmeiras está tendo para se classificar no Paulista. Eu achei um grande resultado do Palmeiras ainda, um jogo difícil. O Palmeiras também pegou um grupo difícil, né? Pegou um grupo difícil. O grupo tá complicado. Tá complicado. Dentre todos, se apresenta aí o mais difícil, o mais incerto do campeonato. Bom, esse jogo foi na sexta-feira e também na sexta-feira teve o jogo entre Novo Horizontino e Santos. Uma vitória do Novo Horizontino sobre o Santos. Mais uma vez o desempenho da equipe santista foi ruim. A gente vê os meninos aqui do canal, os santistas, descontentes cada vez mais com essa equipe do Santos, porque realmente não está conseguindo desenvolver. Nessa última semana, para quem não sabe, o técnico do Santos pediu demissão por conta depois de uma derrota em outro jogo, que a gente já vai comentar um pouquinho. Mas tudo não é só um jogo que define, né? É uma caminhada, são vários fatores. E acredito que esse jogo contra o Novo Horizontino também foi bem impactante para a carreira do Ariel Roland dentro do Santos. Meninos, vocês querem comentar alguma coisa aí rapidinho sobre a vitória do Novo Horizontino? Santos? Eu acho que o Santos ele perdeu muito os seus jogadores principais e acabou, tá muito desfalcado e era lógico que o Santos ia precisar de uma adaptação com os jogadores que chegaram agora da base, o próprio Ângelo, o meio-campista lá, o Sandro, acabou machucando também, teve que entrar o outro. E perdeu o Soteldo, né, que era o melhor jogador do time, e isso impacta direto no Santos, no técnico, na diretoria, nos jogadores que estão em volta, e isso só agrava mais a crise do Santos. Se eu não me engano, só um detalhe, eu acho que o Soteldo ainda estava no time do Santos nesse jogo, porém não foi escalado, não jogou, né, o Ariel Roland preferiu deixar ele poupado pro jogo contra o Boca Juniors, que foi pela Libertadores, mas essa é outra conversa. Guta, o que você tem a falar? Você ia falar alguma coisinha? Eu ia falar que o Santos ele tá num caminho bem parecido do Palmeiras em relação ao time que ele tá mandando, né, no Paulista. O Santos também muita molecada, muito jogador reserva, priorizando muito a Libertadores, né? A gente tem que lembrar que o Santos entrou na pré-Libertadores, teve ainda mais 4 jogos, ainda mais que as outras equipes. Só que a diferença é que o Palmeiras tem elenco e o Santos não tem, né? O Santos, no time titular, ainda já tem algumas peças que são um pouco contestáveis no time reserva ainda. Mas eu queria destacar só a campanha do Novo Horizontino, né, gente? Porque a campanha do Novo Horizontino é sensacional. Eles têm 18 pontos.
E não é por tanto demérito do Palmeiras também não, porque o Novo Horizontino faz uma campanha sensacional. Se eu não me engano, perdeu uma vez só no campeonato, então, campanha sensacional. Foi uma coisa que foi citada no último vídeo aqui. Se vocês perderam, por favor, assistam o último vídeo, que vocês vão ver que a gente realmente teve coisa para falar do Novo Horizontino, que apresenta uma campanha incrível. E nessa última semana, se eu não me engano, não perdeu. Novamente, não perdeu. Mais uma semana aí de ou vitória ou empate para a equipe do Novo Horizontino. Bom, esses 2 jogos foram na sexta-feira e agora passando para o domingo. O Palmeiras voltou a jogar, dessa vez agora Palmeiras e Mirassol no Allianz Parque. Enzo, de novo eu passo a bola para você, já que o time é seu. Mande o seu desgosto dessa derrota. Olha, eu não consigo culpar muito o treinador e os jogadores, até porque o Palmeiras está numa sequência muito pegada de calendário. Um jogo a cada 2 dias, isso é inviável, assim, não existe como. Um dia jogar Libertadores, outro dia jogar Campeonato Paulista. Vai viajando e vai desgastando cada vez mais o time. E nesse jogo teve que mandar jogador que nem estreou ainda, nem tinha jogado no Palmeiras, e colocou aí o Henrique, que foi mal até no primeiro jogo dele como jogador do Palmeiras. O próprio Papagaio também, que agora é Rafael Elias, não jogou absolutamente nada, ele já tem uma certa rodagem. O Palmeiras nesse jogo foi um desastre, mas era de se esperar. Agora, não pode ficar perdendo pênalti a roda assim, né, cara? O Palmeiras acho que é o time que mais perde pênalti no mundo, não tem como. O Gabriel Menino no Muralha, ele doeu na mão do goleiro. O Muralha fez uma grande partida, mas o Palmeiras também jogou muito mal. Guta? Pro Palmeiras fazer gol de pênalti tem que ampliar uns 5 metros o gol aí, né, mano? Porque não tá dando, não. Mas é o que o Enzalo falou, o foco do Palmeiras na temporada não é o Campeonato Paulista. Tendo em vista que jogou Supercopa do Brasil, Recopa, vai jogar Brasileirão, Copa do Brasil, tá jogando na Libertadores, jogou o Mundial também, é o time que mais jogou no planeta, né, se eu não me engano, nesse ano. O time que mais jogou no planeta. Cara, é legal ganhar tudo, é legal brigar por tudo, o Palmeiras tem elenco, né, tem condição para isso, mas tem hora que você tem que priorizar, tem hora que não tem como, e o Palmeiras vai, pelo menos aí, se afastando um pouco, né, da chance de brigar por esse título paulista. Tem chance ainda, mas fica um pouco mais complicado, mas não vejo algo que vai prejudicar. O torcedor palmeirense tem que ficar bravo, tem que ter crítica. Não, acho que não. É um título que o torcedor quer ganhar todo o título, mas nesse calendário que a gente está vivendo aí não tem condição, né? Eu concordo com vocês, o calendário também é apertado para todos os times. Mas uma coisa que eu falei sobre o Santos no último vídeo, e que eu volto a falar agora, só que com relação ao Palmeiras, é que, é o seguinte, né? Quando você está escalando o pessoal que não joga os principais jogos, né? Quando você está escalando o time C, como vocês acabaram de falar aqui, o mínimo que esses caras têm que fazer é ter um empenho para tipo, pelo menos sonhar com alguma coisa por eles mesmos, sabe? Porque se eles conquistarem alguma coisa, vai ser por eles, não vai ser pelo time titular. Ou seja, quem conquistou vai ser... Imagina a manchete que isso daria. O time C do Palmeiras ganha. Isso seria incrível, sabe? Então eu acho que os meninos, acho que falta alguma motivação, alguma coisinha, despertar neles que eles são capazes sim, porque ali tem muita qualidade, tem muito esforço, tem muita gente muito boa ali do Palmeiras, eles têm uma base incrível, mas eu acho que falta alguma coisinha, é um detalhe para eles ligarem essa chave e começarem a desinvestir aí nos jogos e talvez conseguir passar para a próxima fase, que tá difícil no grupo do Palmeiras. Bom, ainda no domingo a gente teve um jogo, um clássico entre Santos e Corinthians lá na Vila Belmiro, em que o Santos saiu derrotado e a melhor foi a do Corinthians. Guta, você quer começar, por favor? Começo. Nosso time, né, Sérgio? E o Corinthians jogou completamente diferente, apresentou um futebol completamente diferente domingo do que hoje, né? O Corinthians realmente fez um dos seus melhores jogos na temporada, se não o melhor, no domingo, contra o Santos. E um clássico, tudo bem que o Santos com um time reserva, o Corinthians também com um time misto ali, praticamente reserva, mas o time jogou bem, dominou o jogo completamente, teve mais posse de bola, finalizou mais, atuou muito mais no campo do Santos, não deu chance para a equipe adversária na Vila, né? A gente tem que lembrar que o Corinthians não ganhava lá desde 2014, fazia tempo que o Corinthians não ganhava lá, e os moleques foram lá e
conseguiram dar conta do recado. Não tem nem o que falar aqui, ó, só citar rapidão os destaques. Raul jogou demais, esse menino com muita personalidade, tem que ter calma, mas vem se mostrando um grande zagueiro. João Vitor na lateral. O Piton fez o primeiro gol dele pelo Corinthians, é muito criticado, mas fez um bom jogo também. Mosquito lá na frente fez um bom jogo também. Então, o Rony. Então, o Corinthians reserva com esses meninos aí, vem se moldando ser um time interessante. Esses meninos têm que ganhar chance, têm que entrar cada vez mais no time titular, porque são eles que estão pedindo passagem. Enzão, você tem alguma coisa a pontuar sobre esse clássico? Eu tenho sobre o Santos, que vem apresentando um futebol muito ruim. Nesse jogo causou a demissão do Roland, né? Ele acabou pedindo demissão, mas foi esse jogo aí que ele falou, não, acabou, e além da torcida ter feito o foguetório na casa dele lá, esse jogo aí determinou muito, o Santos muito mal, não achei que era muito culpa dele, os moleques aqui do Santistas falam que eles escalam um aqui, um ali, mas não tem o que ele fazer, um calendário muito apertado, o Santos está jogando todas as competições também, tem que priorizar alguma coisa e acabou priorizando a Libertadores, igual o Palmeiras, né? Só que o Santos, como já dito aqui, não tem elenco. Então, é isso. É difícil pro Santos, né? Ano passado o Cuca tirou leite de pedra e esse ano o Ariel Roland conseguiu fazer esse feito. Mas tudo bem, o ponto não é esse. Para mim foi um jogo bonito do Corinthians, um jogo feio do Santos. Eu esperava mais. A gente conversou antes e a gente falou, né? O Santos podia ter sido um clássico bonito, em que as duas chances, né, que tiveram chances para os dois lados, mas não. Só o Corinthians estava jogando. O Santos criou muito pouco. Assim, os 2-0 foram merecidos e cabia mais. Não é que foi um 2-0 com 2 gols achados e era para ser 2-2, não. Foi um 2-0 com domínio do Corinthians, com imposição do Corinthians e com coisa que a gente não via fazia tempo no futebol do Corinthians com relação ao âmbito geral. Mas tudo bem. Saindo desse jogo, continuando no domingo, a gente vai para Ituano e São Paulo, e que o São Paulo fez mais uma vítima. O São Paulo vem ainda uma sequência incrível de vitórias, dessa vez por 3-0 contra o Ituano. A gente já falou várias vezes, o São Paulo está se encaixando muito bem, os meninos estão sabendo muito bem lidar com o Crespo, e o Crespo está sabendo muito bem lidar com os meninos, então é um conjunto muito forte, e o São Paulo tem grandes chances. Eu já falei, reforço que eu não boto tanta fé assim nesse time do São Paulo, porque a gente já sabe que na hora aperta. Então, vamos ver, né? Eu não prefiro botar tanta fé e tanta expectativa. Mas e vocês, meninos? Alguma coisa? Ituano e São Paulo? O São Paulo vem muito bem, né? Vem, acho que de 8 vitórias seguidas, se não me engano. 8 jogos sem perder, alguma coisa, não tem muito bem dado certo. E, cara, desde que o Crespo chegou, ele deu outra cara ao time. O São Paulo também se reforçou muito bem para essa temporada. Trouxe grandes jogadores como Miranda, o Éder, até o Benítez, que era surpresa, né? Ele chegou agora e tá jogando muito bem no meio campo do São Paulo. Mas, cara, para mim a viradinha de chave aí do São Paulo foi colocar o Daniel Alves de lateral direito, que voltou a jogar incrivelmente bem e agora tá ganhando até do time uruguaio aqui na Libertadores, com o passe dele pro gol do Pablo, que tá jogando bem também. E quando o time tá bem, até os jogadores que mais contestados acabam fazendo gol, fazendo assistências e tudo. E o São Paulo, esse ano, na minha opinião, do Campeonato Paulista, é o melhor time, não tem como. Tá jogando mais que o Bragantino e mais que o Corinthians, que na minha opinião são os outros dois times que estão mais se destacando no campeonato. Mas aquela coisa, né? Não tem o mesmo calendário que o Santos e que o Palmeiras, e tá sabendo aproveitar muito bem isso. O São Paulo, é indiscutível falar, o São Paulo apresenta o melhor futebol do estado de São Paulo e esse pacto do Brasil, né? Compete ali com o Flamengo, que tá muito bem também. Mas a gente tem que ter um pé atrás sempre do São Paulo, porque é um time que nos últimos anos sempre chega, sempre briga, mas nunca ganha, não tá ganhando. É um dos maiores clubes do país, mas ultimamente vem nessa seca de títulos aí. Mas não dá para falar que o trabalho que o Crespo tá fazendo é muito bom. Começou agora, a gente não sabe, né? Pode daqui a pouco desandar,
mas no momento é muito bom. O São Paulo perdeu uma vez só com o Crespo, é a melhor campanha do Paulista, tá muito bem na Libertadores, ganhou os 2 clássicos, né, que jogou até agora. E domingo tem o Corinthians. E, sem dúvida nenhuma, vem jogando um futebol muito bonito, fazendo vários gols. O Crespo achou que esse sistema de 3 zagueiros, que eu tô achando interessante no São Paulo ali, ainda mais com o Miranda entrando agora, vai dar uma proteção legal para ele. Que nem o Enzola falou do Daniel Alves. O Daniel Alves é outro jogador, né? Todo mundo fala isso. O Daniel Alves no meio de campo, eu não sei o que ele inventou de jogar no meio de campo. Ele tem muita qualidade, não é que ele era um jogador ruim no meio de campo, mas é que na lateral ele é o melhor lateral do Brasil. Não tem condição, ele é fora de série demais. Um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores do mundo. Foi, né? Exatamente. Ele na lateral ainda mais com 3 zagueiros, que ele não tem tanta obrigação de marcar, aí ele subindo ali no ataque, pô, não tem para ninguém. E o São Paulo realmente tem um elenco legal, contratou bem, tem um bom técnico e tem expectativa boa para a temporada. Acho que o futuro do São Paulo, aí, essa seca de títulos aí, pode acabar esse ano também. Então, e agora, já falado de todos os jogos dos grandes de São Paulo, eu vou falar um pouco mais sobre os jogos dos outros times que complementaram essa sequência de uma semana de jogos. Na quinta-feira passada, um jogo que estava rolando durante a gravação entre São Caetano e Ponte Preta levou a melhor por 2-1. O jogo já falado aqui entre Guarani e Palmeiras, 2-1 Palmeiras. Também já falado Novo Horizontino e Santos, 1-0 Novo Horizontino. O jogo entre Palmeiras e Mirassol, 2-1 pro Mirassol. Bragantino e Ferroviária no domingo, 0-0. Santos e Corinthians, 2-0 pro Corinthians no domingo. Ituano e São Paulo, 3-0 pro São Paulo no domingo. Ainda no domingo, Botafogo e São Caetano do Sul saíram no empate. Na segunda-feira, Ponte Preta e Inter de Limeira, 1-0 para Inter de Limeira. Ainda na segunda-feira, 1-0 para o Guarani contra o Santo André. Na terça, empate entre São Bento e Novo Horizontino. Quarta-feira, o Ituano levou a melhor sobre o São Caetano. E agora, hoje, na quinta-feira, está tendo jogo entre Ponte Preta e Mirassol e Palmeiras e Inter de Limeira. Bom, agora a gente vem aqui falar um pouco dos nossos palpites para os próximos jogos até a quinta-feira que vem no Paulistão. Para começar, então, o primeiro jogo, Bragantino e Santos, para mim, vai dar 1-0 Bragantino. Jogo complicado pro Santos. Para mim, 2-1 Bragantino. Tô com a camisa do Bragantino aqui, então não tem como não apostar no Braga. 2-0 pro Braga. Ituano e Ponte Preta, 1-1. Empate seco. Vou no 0-0. Também queria de empate, para não te copiar, vou 0-0. Eu vou de 2-1 pra Ponte Preta. Corinthians e São Paulo, 3-1 pro São Paulo. É duro, mas eu vou me basear na questão do tabu. 1-1. 1-0 pro São Paulo. Guarani e Novo Horizontino, 2-0 pro Novo Horizontino. Eu acho que dá 1-1 de novo. Acho que o Novo Horizontino aí nessa reta final vai dar uma pipocada. Acho que vai dar 1-1. 2-1 pro Guarani. Os dois favoritos do Campeonato Paulista do ano passado, Santo André e Palmeiras. Eu acho que vai dar 1-0 Palmeiras. É em Santo André esse jogo? Em Santo André esse jogo. 2-0 Palmeiras. 1-1. 1-1. Mirassol e Ferroviária. Aí eu acho que fica no 0-0. Jogo complicado, mas eu acho que o Mirassol ganha esse jogo. Vou estar em 3-1 pro Mirassol. Acho que vai ser 2-0 pro Mirassol. Inter de Limeira e São Caetano do Sul. Eu acho que vai dar 3-0 Inter de Limeira. 2-0 Inter de Limeira, infelizmente. 1-0 Inter de Limeira. Ponte Preta e Guarani. Aí, clássico. Clássico vai ficar no 2-2. Eu acredito que, desculpe aí o meu querido Rodrigo, mas eu acho que a Ponte leva esse jogo. Posso em 2-1 pra Ponte. Eu aposto em 3-3. Ô, louco. Palpite ousado. Santo André e Mirassol, de novo em Santo André. Não sei se isso influencia, mas de novo em Santo André. E aí eu acho que vai ser 1-0 pro Mirassol. Acho que esse jogo o Mirassol dá uma tropeçada, 1-1. Eu acho que vai ser 2-1 pro Mirassol. Aí a gente vai pro clássico. Último clássico aí. Palmeiras e Santos. Eu acho que vai ser 1-0 básico, só que agora o time contrário
Santos, 1-0 Santos em cima do Palmeiras. Para mim, eu acho que o Palmeiras ainda vai dar uma poupada nesse jogo, então 0-0. Esse jogo vai ser 2 times poupando, mas para mim 4-0 pro Palmeiras. Que isso? Porra! É o clubismo aí. São Bento e Inter de Limeira, 3-1 para Inter. Eu acho que a Inter também ganha, 2-1. Para mim, 1-0 pro São Bento. Ferroviária e Ituano, 1-1, empate. Esse jogo a Ferrinha vai levar melhor em casa, 1-0 para a Ferroviária. Eu acho que vai ser 1-0 pra Ferroviária também. Novo Horizontino e Botafogo para acabar nessa semana. Eu acredito que vai ser a goleada do campeonato, 5-0 Novo Horizontino em cima do Botafogo. Não sou tão ousado assim, mas eu vou apostar a vitória do Novo Horizontino também, 3-0. Para mim também o Novo Horizontino vai ganhar, mas um pouquinho mais simples, 3-1. Então agora, só para terminar o nosso vídeo, como último ponto, eu vou falar um pouco da classificação geral. Hoje, nessa quinta-feira, até agora, às 10h38 da noite, a tabela do Paulista se encontra assim. No grupo A, Corinthians em primeiro lugar com 21 pontos e 10 jogos, Inter de Limeira com 10 pontos e 9 jogos, Santo André com 7 pontos e 9 jogos, Botafogo de São Paulo com 7 pontos e 9 jogos. No grupo B, São Paulo com 25 pontos e 10 jogos, Ferroviária com 12 pontos e 9 jogos, Ponte Preta com 10 pontos e 9 jogos, São Bento com 6 pontos e 9 jogos. O Bragantino se encontra com 21 pontos e 10 jogos, o Novo Horizontino 18 pontos e 9 jogos, e a gente tinha falado de derrotas do Novo Horizontino, e o Novo Horizontino tem apenas uma derrota mesmo, dado que estava preciso. Seguido por Palmeiras em terceiro lugar com 13 pontos e 9 jogos, o Ituano em quarto lugar do grupo com 10 pontos e 9 jogos. No grupo D, o Mirassol com 17 pontos e 9 jogos, o Guarani com 11 pontos e 9 jogos, o Santos em terceiro lugar com 9 pontos e 9 jogos e o São Caetano na lanterna do campeonato por enquanto e ainda se permanece por lá com apenas 3 pontos e 10 jogos. Bom, então ficamos por aqui, família DPG. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Os meninos, se vocês quiserem mandar algum recado para alguém, alguma coisa especial, Enzo? Queria mandar um abraço aí para todo mundo que tá assistindo, para todo mundo que ajuda a fazer esse canal crescer. E é isso, muito obrigado aí, tamo junto. Luta? Eu queria mandar um beijo para nossos inscritos, né? Foi a primeira vez que eu apareci aí no quadro, a experiência foi ótima. Acompanhe nossos vídeos do canal e abraço, assim, queria mandar um abraço pro senhor Wagner Mancini aí, valeu aí por ter destruído minha noite, e é isso. É isso, então ficamos por aqui, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no canal, vou deixar aqui algumas hashtags, alguns arrobas nossos aí de outros projetos. Muito obrigado aos meninos aqui que participaram comigo nessa noite incrível, foi muito show ter vocês aqui, uma boa Prazer é nosso. De ideia. Na semana que vem tem mais, então acompanhe-nos, inscreva-se, curta os vídeos e deixe seu comentáriozinho pra gente poder crescer um pouco mais. Valeu! Valeu!